Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou contar um pouco de como eu cheguei até aqui, pra me apresentar um pouquinho pra vocês, né? Então vamos lá. Eu vou começar lá pelos meus 18 anos, que eu acredito que seja um momento caótico internamente pra muita gente, e foi pra mim, porque é onde começam as cobranças do que a gente quer ser, do que a gente vai ser, das conquistas, do que a gente vai começar a conquistar. E foi um momento que eu comecei a me cobrar muito e me questionar muito qual seria o meu próximo passo. Logo quando a gente termina a escola, né, a gente tem aquela questão do qual faculdade fazer, o que a gente quer ser, e eu tinha muita dúvida. Eu realmente não sabia o que eu queria. Eu não tinha ideia, assim. Eu tinha um pouco de ideia de que eu queria algo na área de comunicação, mas era uma coisa muito rasa, porque eu tinha aquilo baseado porque eu gostava de me comunicar. Então eu me baseei nisso. Só que não necessariamente era aquilo que eu iria ser, eu ia seguir aquilo, eu ia exercer aquilo na minha vida. Mas enfim, eu tive muitas dúvidas, mas sempre nessa área de comunicação, entre publicidade, entre jornalismo, entre relações públicas. E aí eu acabei escolhendo a publicidade e fiz a publicidade. Eu gostei, porém era uma coisa que com o tempo eu não tinha aquela paixão, né? Não rolava. Eu gostava, era uma coisa que me interessava, mas não era uma coisa que eu me via, né, fazendo. Porém, isso eu só comecei a perceber isso mesmo, a sentir, logo quando eu tava terminando o curso. Bom, vamos lá, já que eu tô aqui, vamos terminar, vamos até o fim. Então eu acredito que esse momento de transição, de mudança de ciclo, que a gente está finalizando um ciclo muito importante na nossa vida e está começando outro ciclo, que também é muito importante, né? Que a gente começa a vida adulta. Eu tinha muitas questões, começaram a aparecer muitas questões pra mim sobre o que eu sou, o que eu quero, e muito sobre identidade mesmo, sobre quem eu sou, o que eu gosto. E eu tinha muita dúvida, eu não conseguia chegar em conclusões assim certas sobre o que eu queria ser, o que eu era, o que eu buscava. Isso acaba gerando uma frustração, principalmente se a gente está ali naquele estado de adormecimento. A gente acaba se frustrando mesmo, a gente fala, meu Deus, eu tô perdida, eu não sei o que eu quero, o que eu vou fazer, e não encontrar é bem difícil, já era uma frustração mesmo, e era esse sentimento que começou a crescer dentro de mim. E nesse meio tempo, desse momento, que já é um momento bem conturbado na nossa vida, estava sendo na minha vida, né? Não posso generalizar. Estava no meu relacionamento, que eu tenho até hoje, e a gente teve problemas, acabou tendo alguns problemas no nosso relacionamento, a gente rompeu o nosso relacionamento, e isso também acarretou mais um monte de sentimentos ruins e tristeza. Então, além disso, tudo esse momento, né, de que a gente acaba se frustrando, que a gente não tá bem internamente, veio também alguns problemas que eu tive de saúde. Então eu tive problemas de gastrite, eu tive uma bactéria no estômago e que acarretou uma perda de peso, eu perdi muito peso, eu fiquei muito magra. E além desse problema de saúde, vem juntos problemas físicos. Então eu me sentia muito magra, eu me sentia mal comigo mesmo, com o meu corpo. Então foi assim, um período caótico mesmo, caótico, em que eu tava em desequilíbrio em várias questões, na questão emocional, na questão de relacionamento, na questão de identidade, na questão de saúde, na questão de físico, de tudo. Tava assim, um caos na minha vida. E acabou gerando uma depressão. Digamos que eu estava no fundo do poço, né? Em desequilíbrio em várias questões e eu não sabia como sair daqui. Todo esse desequilíbrio em diversas áreas na minha vida
eu acabei ficando... tem um momento muito ruim mesmo, em que eu não sabia o que fazer. Eu já na época que estava acontecendo tudo isso, eu já estava na faculdade, eu já estava trabalhando na minha área, eu trabalhava numa agência. Então, chegou um momento, assim, no ápice, em que eu não me alimentava bem, eu não tinha autoestima, eu não ia mais trabalhar, eu começava a faltar no trabalho. Eu realmente não sentia vontade de fazer nada mesmo. Então foi um momento muito difícil pra mim. Como muitos falam que nesses momentos de dificuldades, em que a gente tá triste, tá pra baixo, são os momentos em que a gente mais aprende, em momentos que acontecem muitas reviravoltas na nossa vida e que a gente consegue, para que tudo faça sentido e que a gente se encontre, a gente acredite que tem saída e que aquilo vai passar. Mesmo não importa a dor que seja que você esteja sentindo, vai passar, não importa. Naquele momento que a gente está sentindo aquilo, a gente sempre acha, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar, não vai passar, eu não sei o que fazer, mas acredite, vai passar. E se você tá sentindo aquilo, tá passando por aquilo, você consegue aguentar, você aguenta. E aí, nesse momento caótico de tudo, em que tudo parecia estar desmoronando na minha vida e eu não encontrava uma força, eu não sabia de onde eu tirava aquela força pra seguir, entendeu? E aí, a minha irmã, ela me apresentou o Sri Prembaba. Prembaba é um mestre espiritual. E aí ela me levou pra ir numa palestra, que normalmente eles chamam de satsang, uma palestra dele, pra eu conhecer. E aí eu fui. E foi ali naquele momento que eu comecei o meu caminho de autoconhecimento. Foi aquele momento que eu entrei naquele universo e que eu vi milhões de possibilidades, que me abriu um leque de possibilidades para que a gente consiga encontrar sentido na vida, encontrar a felicidade, encontrar a verdade na nossa vida. Então foi aí que eu comecei nesse caminho de começar a ir atrás mesmo do meu autoconhecimento. Então, ele foi uma pessoa que me ajudou e me ajuda até hoje a buscar, a nunca deixar de buscar, de ser a minha melhor versão e acreditar que isso é possível. E além disso, até para ajudar vocês, se tem alguém que tá passando por esse momento, passar referências que me ajudaram. A Baba foi uma referência que me ajudou muito e que me ajuda até hoje. A pessoa que me ajudou muito foi o Luiz Gasparetto. E ele também me ajudou muito. Eu conheci ele através da minha mãe. Então, sempre que eu tava mal, ela falava, escuta vídeos dele, vai escutando. E aí, eu ia trabalhar escutando. E as coisas que ele falava me davam uma inspiração, uma força. E eu eu conseguia entender, várias coisas começavam a fazer sentido pra mim. Então, ele também foi uma outra pessoa que me ajudou muito nesse momento. A Flávia Melissa também, que ela é psicóloga, ela faz vídeos pro YouTube também, de autoconhecimento. Ela também foi uma pessoa que me ajudou muito a melhorar, a sair desse limbo que eu tava. Depois eu vou colocar os links de canais no YouTube dessas 3 referências que foram grandes referências pra mim, que me ajudaram nesse momento, pra vocês verem, escutem, que talvez possam ser pessoas que também te ajudem, que também te inspirem, que também façam você começar esse processo de despertar.
E aí foi assim que eu comecei essa minha jornada do autoconhecimento. Então eu entrei nesse universo que me abriu um leque de muitas coisas maravilhosas, muitas coisas sombrias também de mim, mas que tudo não passava de aprendizado e evolução pessoal, transformação pessoal. Então, depois que eu entrei nesse universo, as questões cresceram, mas não de uma maneira ruim. As questões não vinham com aquela frustração de antes, lá do início que eu falei. Eram questões que vinham, mas eram questões que me motivavam a ir atrás e não me frustravam. Então, quando eu tinha uma questão que eu me via sem saber, eu sentia vontade de ir atrás daquilo. Então, eu comecei a me questionar sobre a minha profissão e sobre o que eu estava fazendo. Eu via que, mesmo começando a me sentir melhor, começando a me estudar, me autoconhecer, eu comecei a ver que eu ainda tinha questões que não me faziam bem no âmbito do profissional. Então eu já tinha trabalhado em vários lugares na minha área da publicidade e que eu não estava satisfeita. E eu trocava buscando outra coisa e não me satisfazia. E aí eu comecei a entender que, na verdade, não era talvez o lugar que eu tinha que mudar, conhecer outra coisa, e sim a profissão em si, aquilo que eu estava exercendo não fazia parte de mim, aquilo, eu não me encontrava naquilo, eu não sentia prazer e eu não me via fazendo aquilo. Então eu comecei a entender de que aquilo não era para mim, aquilo não me trazia a plenitude, a felicidade, a sensação de estar feliz fazendo aquilo. Eu ia trabalhar, eu gostava, eu fazia as coisas, eu gostava das coisas que apareciam, eu tive muitas oportunidades, eu vivi muitas coisas boas, muitas experiências boas, aprendi muito, mas era uma coisa que eu acordava e não tinha prazer. Eu acordava, eu estava fazendo por obrigação. E aquilo começou, caminhando essas questões, essas frustrações, insatisfações, caminhando junto do caminho do autoconhecimento, eu comecei a falar, bom, vamos lá. Então, se isso não tá me satisfazendo, eu tenho que buscar algo que me satisfaça. Porque eu não quero ficar parada aqui e ver o tempo passar. Sabe aquela história de sofrer quando a segunda chega e quando a segunda chega, ficar rezando para a sexta chegar? Definitivamente eu sabia que eu não queria viver daquela maneira. Então eu comecei, só que ao mesmo tempo eu não sabia. Eu falava, meu Deus, não é isso que eu quero fazer. Mas ao mesmo tempo eu falava, meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei a outra coisa, eu não sei o que é pra mim, eu não sei o que vai me fazer feliz. Então, eu comecei a ir atrás, eu comecei a buscar mesmo, e é uma busca assim que você tem que ter muita disciplina e muita vontade de, vamos lá, eu vou começar a me pesquisar, a ir atrás, a pensar em diversas coisas que me façam sentir e ver que é aquilo. Meu Deus, é aquele sentimento de... Enfim, é isso.